Buenas, tudo bem? Meu nome é Rafa e por ordem dos Peaky Blinders é que eu tô fazendo esse vídeo. Quero te falar um pouco mais sobre Peaky Blinders. Talvez tu tenha reconhecido o lugar onde a gente tá, talvez não. Se tu já veio a Londres, provavelmente sim. Aqui é Camden Town. Esse é o canal de Camden, o Regent's Canal, e ali do ladinho tem o mercado de Camden, uma das entradas do mercado de Camden, aquele prédio da Associated Press, tem várias empresas de comunicação que ficam ali, mas não é disso que a gente vai falar, não é um tour por Camden, e sim Peaky Blinders. No vídeo de The Crown, inclusive, que é um vídeo que eu falo de série e tal, tem algumas pessoas que comentaram sobre Peaky Blinders, até depois daquilo que eu fui assistir Peaky Blinders, e foi bem trim, gostei mais do que eu achei que eu fosse curtir, e aí queriam saber se é verdade, se não era, e etc. E é isso que eu te trago aqui no vídeo, o que é verdade e algumas evidências que eu consegui encontrar sobre aquilo tudo. Para a gente contextualizar, Peaky Blinders no começo era realmente o nome de uma gangue, tinha homens de 12 a 30 anos de idade, a gente vê o Finn, que ele era criança quando ele fazia parte da gangue, né? E eles eram mesmo envolvidos, como mostra na série, com violência, com aposta, bem mafioso assim o negócio até de certa forma, né? Isso envolvendo principalmente classe mais baixa, classe média baixa também. E aí tem a questão do nome também, né? Peaky Blinders. Tem várias teorias de por que o nome era esse. Uma delas é a questão da boininha, né? Que seria um picked cap. Cap seria a boininha e picked porque tem um topo, né, no negocinho. Então esse seria o Peaky Blinder, porque eles cegavam as pessoas, como a gente também vê isso na série, né? Só que não faz muito sentido isso, porque a Gillette introduziu aquela lâmina que eles usavam na boininha só em 1908. E os primeiros registros que se tem ali dos Peaky Blinders são de 1890, inclusive do nome sendo utilizado. Então algumas pessoas também falam que é porque eles faziam algum tipo de violência, geralmente marcavam na testa ou cortavam a sobrancelha, faziam alguma coisa assim que sangrava a pessoa e aí tapava o olho dela de sangue. E aí por isso ela ficava cega temporariamente. Então talvez seja esse o motivo. E foi fundado por um cara chamado Thomas Mucklow. Então não era o Thomas Shelby, mas era o Thomas Mucklow. E tinha outro dos caras principais que também era Thomas, só que o sobrenome dele é Gilbert. Então talvez por isso que o nome do personagem principal da série Peaky Blinders é Thomas, mas um outro sobrenome, né? Mas tem essa notícia que eu achei interessante de 9 de abril de 1890, que fala que parece que foi colocada uma luz no ataque assassino ao gerente do Musical Hall de Birmingham por uma carta de um residente que diz que tem em Birmingham e na área de Manor of Aston o que são conhecidos como gangues de batedores, tipo batedores de carteiras, né? Que curtem aplicar golpes em pessoas inocentes, em ruas vazias, blá 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 blá. No outro caso, um homem jovem chamado Eastwood foi assassinado por algumas pessoas da gangue Peaky Blinders de Small Heath. Então aí a gente tem a evidência, isso registrado num jornal, falando da gangue, falando de onde eles são e tudo mais, né? Então, comentando também aqui de Camden Town, onde a gente tá, lembrando que as cenas em si não foram gravadas aqui em Camden Town, então se tu quiser ver alguma locação aqui em Londres, não vai encontrar, pelo menos não aqui nessa área. Existia uma comunidade judaica. Tem-se ainda várias relações, o Museu do Judaísmo, por exemplo, fica aqui em Camden Town, e tu deve lembrar, se tu já assistiu Peaky Blinders, que o Alfie Solomons, ele tá baseado aqui, né? Ele tem a sua destilaria aqui em Camden Town, e quando o Shelby ele vem de Birmingham para cá, eles vêm pelo canal, então demora dias, né? Uma viagem que realmente se fazia e demorava mais ou menos uns 3 dias para chegar de Birmingham até aqui em Camden Town. Então esse ainda é o canal, é o mesmo canal daquela época, tudo como era, e ele ainda é usado, inclusive, também bastante por aqui. Falando mais do Alfie, em 1893 tem um registro de um Alfred Solomons, que nasceu aqui na cidade. No censo de 1911, mostra que ele estava morando com a família dele na chamada New Street, que é hoje a New Row, em Covent Garden. E aí fala que a profissão do pai, inclusive, era comerciante de frutas e escrivões de bookmakers. Então já tinha uma relação com apostas. O censo seguinte, que é o de 1921, ainda não foi publicado, vai ser publicado ano que vem. Então pode ser que se tenha mais evidências, né, do que eles estavam
declararam ser a profissão deles ali, mas enfim, lá nos stories ano que vem eu publico. E aí, falando em 1921, nessa época, nesse ano, ele estava com 28 anos, o Alfred Solomons, e aí a notícia diz o seguinte: vendetta, que é tipo atos de vingança e tal, né? Vendetta entre uma gangue de homens de aposta de Birmingham e uma gangue rival de bookmakers em Londres e seus protetores, que são a maioria judeus, estourou de novo na Bath Summer Meeting hoje, lá em Bath, então, né, no interior da Inglaterra. Cenas turbulentas ocorreram nas ruas e na pista, blá 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 blá, é dito que a gangue de Birmingham são os agressores. Aparentemente, eles vieram com um plano pronto. Veja bem, bastante similaridade com a série, né? Blá, 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 blá. Os ataques focaram em Alfred Solomon, um bookmaker da Long Acre, que é o nome de uma rua aqui de Londres, e o seu escrivão de 20 anos, morador de Charing Cross Road. E aí descreve um pouquinho mais sobre o ataque, né? Então isso foi em 1921. No ano seguinte, em 22, aí tem uma outra notícia que fala que o Harry Sabini, de 22 anos, um negociante de frutas, foi punido por ter ameaçado um bookmaker e por agredir ele na estação de Paddington. Então, de novo, a mesma profissão que a gente tinha visto da família do Alfie, né? E, nesse caso, o Sabini, então, que é um outro sobrenome bem familiar, né, pela gente que assistiu Peaky Blinders. E aí, mais para baixo, fala que a vítima fala que foi seguido por duas pessoas, Alfred Solomon e o seu irmão, no trem para as corridas de Bath. E aí no final diz que várias pessoas foram presas no dia 19 de agosto em conexão com os feudos das gangues de corrida de Camden Town. Então, realmente tem relação também aqui com as gangues de Camden, né? E em 1924, 2 anos depois dessa notícia, o próprio Alfie Solomon, ele foi preso. E aí tem o registro de prisão dele, e nesse registro de prisão fala que ele era um comerciante de fruta. Então, claramente, na série mostra bastante, né, eles declarando ter ou fabricar peças de automóveis, no caso do Shelby, ou ter relação com rum ou com gin, mas na verdade eles se declaravam comerciantes de frutas. Veja bem. Em fevereiro de 1930, 6 anos depois da prisão dele, depois inclusive dele ter cumprido essa prisão dele, ele manda uma carta para a polícia pedindo um apoio para a polícia. E ele fala que ele foi preso, que ele trabalhava com apostas e teve uma corrida de cachorro e ele ouviu uma conversa e depois ele foi seguido por uma gangue. Ele se sente ameaçado e sabia que tinha gente da polícia que protegia essa gangue que estava perseguindo ele. E esse é o último registro que eu, pelo menos, consegui encontrar falando do Alfie Solomons. Mas você sabe que ele morreu alguns 10 anos depois, ou mais ou menos isso. Mas hoje, Camden Town é uma área muito segura. Claro, tu pode visitar, o mercado é uma ótima opção de visitação por aqui, pubs ótimos. E eu te indico certamente vir qualquer dia da semana, é uma boa. Final de semana é um pouquinho mais cheio, mas dias de semana funcionam normalmente e é ótimo de visitar. É isso por hoje, me diz nos comentários se tu curtiu esse vídeo e a gente se vê semana que vem com mais um vídeo aqui no canal. Até lá, tchau!